Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo com as nossas aulas de História do Brasil, a gente chega agora numa sequência de 4 vídeos sobre o que provavelmente é o período mais sombrio da história do Brasil, que é a ditadura militar. Esse período que vai de 1964 a 1985 e que nos últimos anos tem sido revisitado e alvo de inúmeras polêmicas, porque existem as pessoas que condenam esse período, consideram o período tenebroso da história do país, um período violento, um período de grandes problemas, um período traumático da história do Brasil, e outras pessoas que consideram um período de auge do Brasil, um período de desenvolvimento, um período de segurança, um período de valores, um período bom da história do Brasil e que deveria voltar. A gente vai analisar, então, ao longo desses 4 vídeos, esse período e entender o porquê dessas opiniões, né? Por que tem gente que acha que foi tão maravilhoso e tem gente que acha que foi tão terrível? E eu já adianto para vocês que foi um período complicado, foi um período em que muita gente sofreu, mas que ao mesmo tempo muita gente não sabia que os outros estavam sofrendo, então por isso achavam que estava tudo bem. Mas vamos entender esse período. Nesse primeiro vídeo, a gente vai entender basicamente o golpe de 64. E por que o João Goulart caiu, né? A gente encerrou a sequência anterior falando que o João Goulart, com o apoio do povo, volta a ser presidente num regime presidencialista, né? Teve aquele período ali de tentativa de parlamentarismo, porque o Jango era acusado de ser comunista, não queriam que ele assumisse, aí fizeram um parlamentarismo para ele ser presidente, mas não governar, aí teve o plebiscito e o povo não quis o parlamentarismo, o povo quis presidencialismo e o João Goulart volta a ser presidente, ele teria mais 3 anos de mandato. Só que o grande projeto político do João Goulart eram as reformas de base. O que eram as reformas de base? Era um conjunto de medidas que o João Goulart queria implementar para modificar a estrutura social e econômica do Brasil. Então ele queria mexer nas propriedades rurais, ele queria mexer em leis trabalhistas, ele queria mexer numa série de questões que favoreceriam as populações mais pobres, que ele acreditava que trariam avanços econômicos, ganhos sociais significativos para o país, mas que, como ele era acusado de comunista, qualquer coisa que minimamente lembrasse coisas feitas por comunistas sofreria grandes críticas. E as reformas de base eram acusadas de ser um projeto comunista, ser a tentativa de implementar o comunismo no Brasil. Entre as reformas de base, entre as propostas das reformas de base, havia a absolutamente polêmica, e que no Brasil até hoje é polêmica, reforma agrária. O que é reforma agrária? Eu já expliquei para o pessoal da DM em aulas de sociologia o que é reforma agrária. Reforma agrária é você criar uma legislação que limite o tamanho das propriedades agrícolas. Limitando o tamanho das propriedades agrícolas, você impede que uma pessoa sozinha tenha propriedades imensas e a maior parte da população fique sem nada. Então ele queria fazer uma reforma agrária para que mais camponeses, para que mais trabalhadores rurais tivessem acesso à terra. E a proposta dela, a proposta de reforma agrária do João Goulart, era a seguinte: latifúndios que tivessem mais do que 500 hectares improdutivos seriam desapropriados. Para vocês terem mais ou menos noção do que são 500 hectares, a Praça do Barão, no centro de Uruguaiana, tem aproximadamente 1 hectare. Então uma fazenda que tivesse 500 praças do Barão aproximadamente improdutivas, ou seja, sem produzir nada, seriam desapropriadas pelo governo e seriam entregues a famílias de trabalhadores rurais para que eles produzissem alguma coisa nessas terras. Aí o trabalhador rural ia ganhar porque ia ter onde trabalhar e para o país isso seria bom porque uma terra sem produtividade ia se tornar produtiva, você ia ter a oferta
de produtos agrícolas, isso ia diminuir o preço dos produtos, diminuir o preço da alimentação, diminuiria a inflação, etc, etc. A reforma agrária em si, assim, tem vários jeitos de fazer. Na União Soviética eles tomaram dos proprietários e estatizaram. Não é de ninguém, agora é do governo. É um jeito de fazer reforma agrária. O do João Goulart não era assim, você tem uma propriedade, você não está fazendo nada com essa propriedade, vamos entregar essa propriedade para quem vai fazer alguma coisa. Basicamente era essa a ideia da reforma agrária. E ainda assim, tinha que ser uma propriedade muito grande e improdutiva. Se a sua propriedade fosse pequenininha e improdutiva, o governo não ia mexer. Então isso mexeria só com quem era grande latifundiário, só com quem fosse grande proprietário, pessoas que não teriam tanto prejuízo assim com a reforma agrária. Mas reforma agrária é desapropriar a terra particular e entregar para o povo, coisa de comunista. Então era polêmica porque muita gente acusava isso de ser comunista. Para os camponeses, era ótimo, então o povo apoiava. Mas muita gente foi contra, dizendo que era coisa de comunista. O João Goulart também queria estender os direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais. Estão lembrados, na época do Getúlio Vargas, foram criados os direitos trabalhistas mais para operários, para trabalhadores urbanos. Os trabalhadores agrícolas não tinham CLT, não tinham nenhuma lei. E o João Goulart queria estender as mesmas leis dos trabalhadores urbanos para os trabalhadores rurais. A elite agrária achou isso um absurdo. Ele quer tirar terra e quer fazer a gente pagar férias e descanso semanal remunerado para os trabalhadores do campo. Não existe isso, pensavam os grandes proprietários rurais. Isso é coisa de comunista. Então, o conjunto das reformas de base, que além disso tinha várias outras coisas, mas esses eram os pontos mais polêmicos, fizeram com que empresários, latifundiários, altos oficiais do exército, aquela galera formada na Escola Superior de Guerra, que eu já citei outras vezes, que defendiam a ideologia capitalista, então, esses altos oficiais, políticos conservadores e uma parte da Igreja Católica consideravam as reformas de base um projeto comunista. Era fazer o Brasil virar um país comunista. Reformas de base é comunismo. O Brasil vai virar comunismo. Não se falava na época que o Brasil ia virar a Venezuela, porque a Venezuela não era como é hoje. Na época falava-se que o João Goulart ia transformar o Brasil em Cuba. Vocês vão ver que muitas coisas que vão aparecer nessas aulas aqui soam muito familiares para vocês. Então não falava assim, vai virar a Venezuela. Falava assim, o Brasil vai virar Cuba. E parte da imprensa, lembrem que o Carlos Lacerda era dono de jornais, e parte da imprensa também era anticomunista e também era anti-João Goulart. Então a imprensa vai ajudar a incentivar as pessoas a ficarem contra o João Goulart, acusando ele de comunista, acusando ele de várias coisas. Então aqui a gente tem, por exemplo, o jornal A Última Hora, com Oposição em Desespero, derrubar Jango antes da reforma. Então assim, tinha que tirar o João Goulart do governo, antes que ele fizesse uma revolução comunista no Brasil. João Goulart era comunista? Não. Ele queria fazer uma revolução comunista? Não. Mas ele queria fazer uma reforma que mexeria com a estrutura da economia brasileira. E alguns ricos iam ficar menos ricos, porém alguns pobres iam ficar menos miseráveis. Então, isso ia incomodar a gente grande, que não queria ser incomodada. Então, nesse contexto, a classe média, historicamente a classe média ela não acha que é povo. A classe média ela tende a pensar como a elite. Ela não é elite, mas ela tende a pensar como a elite. E a imprensa ajudou a classe média a não gostar do João Goulart, porque a classe média foi convencida de que o que ele estava fazendo era coisa de comunista e ia prejudicar a economia do Brasil, e a classe média acha que o que beneficia as classes altas vai beneficiar ela, mas não. Normalmente o que beneficia a classe média é o que beneficia as camadas mais baixas. Então a classe média é meio esquizofrênica, assim, porque a classe média na verdade é povão, mas ela acha que é elite, porque ela tem uma situação um pouquinho melhor que o povão, mas ela não é elite, ela está mais perto do povão do que da elite, mas ela costuma apoiar a elite porque ela acha que é elite. Enfim, classe média está sendo convencida pela imprensa a ficar contra o Jango. Quem apoiava o Jango? O Jango tinha uma forte base de apoio. Os políticos progressistas, os políticos que defendiam reformas, que defendiam mudanças, as centrais sindicais, a União Nacional dos Estudantes, as ligas camponesas, que é uma organização de trabalhadores rurais,
os oficiais do exército de baixo escalão. Sim, ainda existiam oficiais do exército com pensamento mais progressista, com pensamento mais à esquerda. Não é o exército inteiro que tem aquele pensamento da ESG. Os oficiais de baixo escalão, que não passaram pela ESG, têm um pensamento mais progressista, não tão ligado aos Estados Unidos e ao bloco capitalista. Uma parte da Igreja Católica também apoiava o João Goulart. Porque você tem uma parte mais conservadora da Igreja Católica, que tinha medo do comunismo, mas você tinha uma parte da Igreja Católica que defendia reformas sociais. Tem um setor da Igreja Católica nessa época que vai se aproximar de um movimento chamado Teologia da Libertação, que hoje a Igreja Católica não reconhece como verdadeiramente católico. A Teologia da Libertação tinha uma inspiração marxista e a Igreja Católica rejeita o marxismo. Mas você tem uma parte da Igreja Católica, independentemente de Teologia da Libertação ou não, você tem uma parte da Igreja Católica que defende reformas sociais. Então, só que esses grupos, eles não estavam unidos, não era um grupo coeso. São grupos muito diferentes entre si e que têm, inclusive, pensamentos diferentes, né? Alguns políticos progressistas não vão se aliar à Igreja Católica, alguns católicos não vão se aliar às ligas camponesas, por exemplo. Enfim, então tem divergências. Alguns desses grupos queriam reformas mais radicais, alguns queriam quase uma revolução socialista, outros queriam reformas um pouco mais simples, né? Não tão radicais. Então isso fez com que não fosse um movimento coeso. Esse grupo que apoia, apesar de numeroso, o grupo que apoia o João Goulart não é um grupo muito unido, não é um grupo muito coeso. Os políticos mais à esquerda do espectro político começaram a se mobilizar a favor dessas reformas de base através de comícios, através de passeatas, organizando greves, publicando jornais, escrevendo livros, divulgando panfletos. Então começou a haver uma forte mobilização política à esquerda, uma forte mobilização política dos movimentos de trabalhadores, uma forte mobilização de grupos de estudantes, para mobilizar a população em favor das reformas de base. Porque se houvesse uma grande pressão popular, o Congresso talvez cedesse e aprovasse as reformas de base que estavam sendo propostas por João Goulart. Só que esse contexto do Brasil, ali entre 1963 e 1964, é talvez o momento mais tenso da história do Brasil. O país estava politicamente dividido. Você tinha radicais à esquerda, você tinha radicais à direita. Assim, uma grande divisão política, uma grande radicalização. Você também tinha uma grave crise econômica e social. A economia do Brasil não estava bem, não vinha bem desde a época do Getúlio Vargas. E o Jânio Quadros tinha acabado de dar uma piorada. E o período de parlamentarismo não resolveu os problemas. E as reformas de base eram a proposta do João Goulart para melhorar a economia. Porém, a oposição achava que as reformas de base iam estragar a economia de vez. Então temos uma crise econômica e uma crise social, concentração de renda aumentando, diferença de renda entre ricos e pobres aumentando, enfim. O país está em crise. Os investidores estrangeiros, e o Brasil era muito dependente do capital estrangeiro, estavam fugindo do Brasil. Não estavam investindo no Brasil, porque a política estava muito instável, estava tudo muito instável, era arriscado investir no Brasil, então o capital estrangeiro não estava indo para o Brasil. Os Estados Unidos, desconfiados de que João Goulart era comunista e não muito contentes com a aproximação que o Jânio Quadros estava estabelecendo com a União Soviética, com Cuba e com a China, os Estados Unidos se recusaram a renegociar a dívida externa do Brasil, né, que o Brasil tinha uma dívida imensa e ia renegociando para conseguir pagar, né, mexendo em juros, aumentando o prazo e tal. Os Estados Unidos se recusaram a renegociar a dívida externa e se recusaram a emprestar mais dinheiro para o Brasil. Então, não tem dinheiro. E aí o Jango, quando os Estados Unidos não renegociam a dívida e não emprestam mais dinheiro para o Brasil, o Jango retalia, né? O Jango, ele devolve, ele cria a lei de remessas de lucros. Essa lei de remessas de lucros limitava a quantidade de dinheiro que as empresas estrangeiras no Brasil podiam mandar para fora. Então, não era todo o dinheiro que as empresas ganhavam aqui que elas podiam mandar, uma parte do dinheiro tinha que ficar no Brasil. Então, os lucros das multinacionais não podiam sair totalmente do Brasil, uma parte tinha que ficar. Isso era um jeito de prejudicar as empresas norte-americanas, que não podiam mandar todo o dinheiro que ganhavam aqui para os Estados Unidos. Então, se os americanos não vão emprestar dinheiro para a gente,
Então o dinheiro que vocês ganham aqui vai ficar aqui. Não pode mandar tudo para lá, não. Uma parte do que vocês ganham vai ficar aqui. Então foi uma jogada do Jango. Então aí já ficou claro que Estados Unidos e João Goulart romperam. E aí o Jango percebe que ele não tem apoio dos Estados Unidos, percebe que ele não tem apoio do exército, ou pelo menos dos comandantes do exército, ele não tem apoio da maioria do Congresso, ele não tem apoio dos empresários, ele não tem apoio dos produtores rurais. Ele tem apoio de quem? Do povo. E ele vai tentar usar a popularidade dele, o apoio que ele tinha do povo, para pressionar o Congresso. Então ele organiza no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 1964, um grande comício na Central do Brasil. A Central do Brasil é um lugar do Rio de Janeiro que tem uma grande estação rodoviária e uma grande estação ferroviária. É um lugar extremamente movimentado do Rio de Janeiro e é um lugar de manifestações populares. Então ele organiza esse grande comício na Central do Brasil. Esse grande comício reúne cerca de 250 mil pessoas, é um comício gigantesco. E nesse comício, ao final do discurso que ele faz nesse comício, e esse comício mostra o grande apoio popular que ele tinha, ao final do comício, ele anuncia e assina um decreto presidencial que desapropriava as terras rurais às margens de rodovias e ferrovias. Então, todas as propriedades rurais que ficassem na beira de rodovias e ferrovias federais seriam desapropriadas para serem usadas na reforma agrária. Então, ele assina um decreto iniciando o processo de reforma agrária, mesmo sem a aprovação das reformas de base. E ele faz isso com o apoio popular. Quando ele anuncia esse decreto, o povo vibra, o povo apoia. Só que ao fazer isso, ele está batendo de frente com toda a oposição, com a classe política, com a classe militar, com a classe empresarial, com a classe latifundiária. Ele está mexendo com os poderosos que fazem oposição a ele. Quando ele assina esse decreto, anuncia que ele está iniciando um processo de reforma agrária, toda a oposição se junta e fala: temos que tirar esse cara do governo. E aí, essa ousadia do João Goulart, de bater de frente mesmo com a oposição, fez com que a oposição acelerasse os preparativos para um golpe. Eles já estavam planejando um golpe, mas eles falaram: não, agora tem que acontecer esse golpe. E aí, poucos dias depois, no dia 19 de março de 64, acontece na cidade de São Paulo uma manifestação que ficou conhecida como Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Uma das fotos está aí para vocês verem. O que foi essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Foi uma marcha liderada com lideranças católicas, lideranças conservadoras, com muitas donas de casa e mães de família. Reuniu cerca de 400 mil pessoas em São Paulo, portanto foi maior do que o comício da Central do Brasil, pedindo o fim do governo comunista, que era o governo do João Goulart. Então, né, os setores mais conservadores da sociedade brasileira organizam uma passeata para pedir que que esse presidente comunista seja tirado do poder. E eu já falei para vocês várias vezes, né? Ele não era comunista, mas as pessoas achavam que ele era. Então é muito interessante os cartazes, se vocês verem, vai soar muito familiar para vocês também, né? Queremos governo cristão, verde e amarelo sem foice e sem martelo, despertai-vos, povo de santos, enfim, e vários outros, né? Brasil livre, liberdade, enfim, estão acusando o Jango de ser comunista. Após essa grande manifestação, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi muito expressiva, ela foi maior que o comício da Central do Brasil, então dava a impressão de que tinha mais gente contra o João Goulart do que a favor. Os governadores de Minas Gerais e da Guanabara, além de diversos jornais, começam a apoiar a deposição do presidente. Então você tem dois governadores defendendo abertamente e publicamente que o João Goulart tem que ser tirado do governo, que ele tem que ser derrubado. E vários jornais defendendo que o governo seja derrubado. Então, defendendo abertamente um golpe.
Além disso, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil ofereceu ajuda militar e financeira ao golpe, ou seja, os Estados Unidos oficialmente se ofereceram para ajudar os militares a tirar o Jango do poder. Porque os americanos também não queriam o Jango, porque ele era comunista. E aí, com tudo isso acontecendo, com políticos importantes defendendo o golpe, com o exército defendendo o golpe, com os Estados Unidos defendendo o golpe, com 400 mil pessoas marchando por Deus, pela família e pela liberdade, pedindo o golpe, no dia 31 de 1964, o exército brasileiro deflagrou o golpe. Então, Jango foi deposto e precisou se refugiar no Uruguai. E foi assim, foi uma situação meio fuga mesmo, não foi tranquilo, tipo a proclamação da República, que, senhor imperador, o senhor tem 24 horas. O Jango teve meio que fugir para o Uruguai. Tanto que nos primeiros dias os jornais noticiavam que não se sabia o paradeiro, teve jornal que divulgou que ele foi para o Paraguai, então foi meio confuso assim, a saída do Jango. Então ele foi tirado do governo, acusado de ser comunista pelo exército. Aqui nós temos alguns jornais, como por exemplo o Globo. Percebam que a imprensa, de um modo geral, apoiou o golpe de 64. Vários grandes jornais, vários jornais de grande circulação, como o Grupo Globo apoiou o golpe de 64, o jornal Estado de São Paulo apoiou o golpe de 64, ali o jornal O Dia apoiou o golpe de 64, a maior parte da imprensa. Mas a questão é que a maior parte da imprensa apoiou, a maior parte dos políticos apoiaram, a maior parte, muitos setores da Igreja Católica apoiaram, boa parte da população apoiou o golpe, então não foi assim uma coisa que os militares fizeram sozinhos e ninguém... Não, muita gente apoiou, muita gente comemorou, muita gente achou bom. O problema é que quando os militares começaram a agir, muita gente se arrependeu. Mas, a princípio, o golpe de 64 foi comemorado. Então temos ali, fugiu o Goulart e a democracia sendo restabelecida. A democracia sendo restabelecida, isso é muito interessante porque na época o discurso era: João Goulart é comunista, comunista é ditador. Então tirar o João Goulart é fazer a democracia voltar. Então percebem como se inverte a lógica, né? O João Goulart foi eleito para ser vice-presidente. Ele foi eleito. Mas o discurso era que se tirassem ele, aí sim teria democracia. Então foi feito supostamente um golpe para restabelecer a democracia. Percebe que como o discurso a favor do golpe de 64 ele inverte a lógica, né? Não estava se estabelecendo a democracia, estava se acabando com a democracia. Mas o discurso era de que esse golpe era necessário para a democracia voltar ao Brasil. Então, empossado Mazzilli. Mazzilli era o presidente do Congresso, né, que o Jânio Quadros tinha renunciado, João Goulart foi deposto, assume o presidente do Congresso. Depois o governo vai ser assumido pelos militares. Né? Ali, ressurge a democracia. Estão entendendo como que a imprensa estava usando esse discurso de que, na verdade, o antidemocrático era o João Goulart? Que tirá-lo era o jeito de restabelecer a democracia? O Estado de São Paulo, democratas dominam toda a nação, ou seja, os defensores da democracia dominam o país. Tiramos João Goulart, agora a democracia está dominando o país. E ali embaixo, ignorado o destino desse presidente. Ali em cima diz que ele fugiu, embaixo não se sabe onde ele está. E do lado direito, Jango asilado no Paraguai. Na verdade não foi no Paraguai, foi no Uruguai. Ocupada a capital gaúcha sem um disparo. Lacerda, o Carlos Lacerda, o político, propõe eleições imediatas, né? Tiramos o Jango, agora vamos fazer eleições novas, né? E ali os exageros, né? Mais de 1 milhão de pessoas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, foram 400 mil, mas a imprensa deu mais de 1 milhão de pessoas contra o comunista João Goulart. Fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. De novo, estou falando isso 20 vezes. O João Goulart não era comunista. Mas para a oposição era importante que todo mundo acreditasse que ele fosse comunista para justificar ele ser tirado do poder. E a imprensa ajudou a fazer o povo acreditar que ele era de fato comunista. E qual é a ideologia, a ideia que está por trás dos militares? Os militares que lideraram esse golpe e os militares que vão liderar o governo, por isso a gente chama de ditadura militar. Tem algumas pessoas hoje em dia que usam, pode ser que vocês já tenham ouvido, pode ser que vocês vejam no Enem da vida a expressão ditadura civil-militar, porque alguns historiadores dizem que não foram os militares sozinhos, eles tiveram apoio de civis.
durante a ditadura. Mas tem outros historiadores que acham desnecessário chamar de ditadura civil-militar, porque toda ditadura tem apoio de civis, tem participação de civis. O nome ditadura militar já é suficiente para expressar que foi um movimento liderado e mantido pelos militares. Então não precisaria dizer que é civil-militar, porque é óbvio que teve participação de civis. Então o nome ditadura militar já seria suficiente para a gente entender o caráter do que foi esse período. Voltando. Qual é a ideia por trás? Quando acontece o golpe, no dia 31 de março, né, os jornais no dia seguinte, no dia 1º de abril, que é muito engraçado, né, que os jornais noticiam um golpe no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, né, tem uma certa ironia, né, os jornais falando de 1 milhão de pessoas, os jornais falando de amplo apoio popular no dia 1º de abril. Enfim, falando que é uma revolução, não que é um golpe, que é uma revolução. Normalmente os eventos, quando você quer enaltecer, você chama de revolução. Quando você quer falar mal, chama de golpe. Mas foi um golpe. O presidente foi tirado ilegalmente do poder. Enfim, o golpe foi comemorado por muita gente. As pessoas na rua comemoravam. Grande parte da população comemorou. Fizeram festa, porque tiramos o comunista do poder. Foi uma grande vitória da democracia. Foi a derrota do comunismo e a vitória da democracia. Só que não, né? Depois as pessoas viram que não foi bem assim. Essa visão de defesa da democracia, dos valores ocidentais e de combate ao comunismo era condizente com a doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional era a ideologia difundida pela ESG, pela Escola Superior de Guerra. Lembra que eu falei da ESG lá na aula do Dutra? Que ela ia ser importante agora? Então, a ideologia por trás do golpe de 64 é a ideologia da ESG. E a ideologia da ESG é a doutrina de segurança nacional. O que é a doutrina de segurança nacional? A doutrina de segurança nacional diz que existe uma guerra permanente do Ocidente cristão contra o leste comunista. E é bizarro como existem pessoas ligadas ao governo atual que pensam dessa forma. É um pensamento absolutamente fora de época. Assim, que, se a gente parar para pensar, na época, lá em 64, até fazia sentido, porque você tinha a União Soviética, tal, pensar assim, os soviéticos estão tentando corromper os valores do Ocidente. Agora, pensar nisso hoje, mas enfim, ainda tem gente que pensa assim. Então, existia uma guerra permanente do Ocidente contra o leste comunista. Então, a função do exército é defender o Brasil da ameaça comunista. João Goulart está no poder, parece que ele é comunista, tira ele. A gente tem que defender o Brasil do comunismo. O Brasil tem um monte de agente infiltrado do comunismo. Até tinha uns espiões soviéticos, tinha uns espiões da Tchecoslováquia, que era outro país comunista, tinha uma galera aqui no Brasil estudando o Brasil para ver se existia a possibilidade, tinha uns agentes secretos no Brasil, isso realmente existiu. Estudando para ver se o Brasil teria alguma possibilidade de ter uma revolução socialista. Mas é muito interessante que, por exemplo, o relatório dos espiões, dos agentes infiltrados da Tchecoslováquia, dizia que era impossível o Brasil ter uma revolução comunista. Dizia que o Brasil não tinha condição nenhuma de ter uma revolução comunista, que o Brasil seria um país capitalista, que não tinha como fazer. E é muito engraçado isso porque a galera que diz que os militares tinham razão, porque tinha que dar o golpe e manter a ditadura para proteger o Brasil do comunismo, eles falam justamente disso, porque o Brasil corria o risco de virar uma ditadura comunista. E os relatórios dos próprios comunistas infiltrados no Brasil diziam que essa possibilidade não existia. Então, na verdade, a crença dos militares da ESG de que o Brasil corria risco era meio que infundada. Eles se basearam no que eles achavam, não em uma possibilidade concreta. O Brasil nunca esteve sequer nem perto de ter uma revolução comunista, mas eles acreditavam que a qualquer momento os comunistas iam tentar tomar o país. Então, como esses agentes infiltrados estavam ameaçando o Brasil, em nome do comunismo internacional, o Brasil precisava se livrar dessas pessoas. E é essa lógica de se livrar de um inimigo interno que vai comandar o governo militar, que vai comandar o período da ditadura. Essa é a lógica, se livrar da ameaça do comunismo, se livrar dos inimigos internos, dos agentes infiltrados no país. Então, daí que vem a noção de inimigo interno, que a gente vai encerrar esse vídeo falando dessa noção. Quem é o inimigo interno?
O Exército definia, a ESG definia, a Doutrina de Segurança Nacional definia inimigo interno como pessoas que se opunham à ordem social, política e econômica. Ordem, lembra ordem e progresso? Ordem, organização. Então, pessoas que querem mudar a estrutura econômica, a estrutura política e a estrutura social do país. Era o que o João Goulart queria fazer. Ele queria mudar a estrutura social, política e econômica do país. Mas isso é ruim? Mudar a estrutura política, econômica e social do país? É necessariamente ruim? Para a ideologia da ESG é. Porque a ordem política, econômica e social do Brasil era comandada pelo capitalismo. Pela lógica do capitalismo. Então qualquer coisa que tentasse mexer nisso seria tirar o país de um caminho certo. Então precisava se defender o país disso. Qualquer coisa que tirasse o país dessa lógica do capitalismo, da aliança com os Estados Unidos, seria considerado ato de comunismo. E você tem que defender o país do comunismo. Então, pessoas que se opõem à ordem social, política e econômica. Na prática, qualquer um que criticasse as autoridades e organizasse manifestações. Por isso que a ditadura militar vai ser tão violenta com a oposição, com quem se manifesta contra. Porque quem se manifesta contra é traidor. Quem se manifesta contra é inimigo interno, que é destruir o país. Percebem como que essa ideologia ela acaba criando uma noção muito perigosa do que é o inimigo? Na prática, o inimigo é quem pensa diferente de mim. E quem pensa diferente de mim tem que ser eliminado. Não pode ficar aqui, é perigoso. Então, todas as atividades consideradas subversivas deviam ter seus autores punidos. O que é uma atividade subversiva? Uma atividade que tente mudar a lógica social, política ou econômica. E quem era subversivo? Estudante que pensava diferente era subversivo, professor universitário que pensava diferente era subversivo, político que pensava diferente era subversivo, artista que questionasse a sociedade era subversivo e tinha que ser punido. Podia ser exilado, podia ser preso, podia ser torturado, podia ser morto, tinha que ter alguma punição. Então, e essa doutrina de segurança nacional, então, ela foi utilizada como justificativa para afastar funcionário público. Funcionário público que tivesse qualquer ideia um pouquinho diferente do status quo, daquilo que estava vigente, era suspeito, tinha que ser afastado. Sindicalistas, vários e vários foram perseguidos. Jornalistas que denunciavam coisas erradas do governo, políticos de oposição, artistas, intelectuais, cientistas, professores, estudantes, quem pensa diferente é perigoso. Nesse contexto foram fechadas todas as entidades representativas que pareciam ser perigosas. A União Nacional dos Estudantes era absolutamente subversiva, porque os estudantes questionavam tudo. Então, fechou. Central Geral dos Trabalhadores, CGT, questiona a ordem econômica, questiona as relações trabalhistas, é subversivo. Gráficas, que imprimiam jornais com ideias diferentes, fechadas. Jornais de oposição, fechados. Empresas cujos donos eram considerados suspeitos também foram fechadas. Tá, mas eu sou empresário, defensor do capitalismo. Não, mas se você é um empresário, defensor do capitalismo, mas tem umas ideias aí diferentes, não vai ter empresa mais não. Então você tem que perseguir, você tem que eliminar o inimigo interno. O inimigo interno é aquele que quer mudar o que nós temos. Então qualquer um que pensa diferente pode ser um inimigo interno. Então, esqueçam a lógica que muita gente diz que na ditadura militar só tinha problema quem cometia crime. Vocês têm que pensar que, nessa época, ter uma opinião diferente da do governo já era crime. Então, de fato, eles perseguiam criminosos. Mas você tem que ter noção de que a ideia de crime era muito mais abrangente. Se você pensasse num sistema, numa sociedade diferente, numa economia diferente, num sistema político diferente, você já era considerado subversivo, você já era considerado criminoso, você já era inimigo interno, porque você está questionando a ordem vigente. Se você quer mudança, você está errado, porque a ordem vigente é o que está certo. Então é a partir dessa lógica que a gente vai entender as ações do governo militar e nos próximos vídeos a gente vai ver como eles agiram na política, na economia, com os opositores, vamos entrar em alguns temas polêmicos, vamos ver imagens chocantes
Então preparem-se porque serão vídeos um tanto quanto depressivos. Até mais.